sei lá. Epá, a verdade só tem uma cor, é a cor da verdade. Quiseram independência, são independentes há 50 anos. Daqui a 50 anos vão estar iguais. A África é das zonas do mundo com mais analfabetização. Eles são incapazes. Eles não conhecem uma coisa chamada amor à pátria. Saem, estão há 50 anos a sair de África para a Europa, mas não retornam para melhorar aquilo. E quando chegam cá, transformam as zonas onde moram em banda. Epá, vais por qualquer sítio da Europa, eu conheço a Europa quase toda. Quando estás a chegar a uma zona africana ou árabe, tu vês logo pela destruição e sujidade. Epá, a verdade só tem um nome. Eles são incapazes de estudarem e irem para lá melhorar o país. Abandonam completamente, estão-se a cagar. Não sabem o que é amor à pátria. Não querem ir para lá trabalhar. Sabem como é que se chama isso? Chama-se síndrome do vira-lata. É culpar os outros. O Brasil está independente há 200 anos e ainda nos culpa a nós pelo lixo que eles são. E a África é igual. E a África é igual. Chegas a qualquer rua em Portugal, em Espanha, em França, na Bélgica, ou em qualquer sítio da Europa. Quando estás a passear de carro, começas a ver lixo por todo lado. Janelas partidas, prédios todos cagados, já sabes que estás numa zona árabe ou africana. Eles não evoluem. Nós há 500 anos chegámos lá de Carabela, eles continuam a chegar cá em barcos todos seguidos. Eles não evoluem. Mais de 50% da população é analfabeta, só sabem é beber e fazer merda. Tu vais às cadeias, as cadeias estão cheias e não é de brancos. A maioria nas cadeias não são brancos. Epá, a verdade só tem uma cor. Nos escusamos de estar aqui com florzinhas para não ferir sensibilidade. A verdade é essa, são incapazes. Tu vais ao raio da América do Sul, que tem países pobres como o Chile, o Peru, e tem mais capacidade e mais formação de qualquer país, tirando a África do Sul, que é um país muito mais à frente. Só existem dois sotaques que seriam capazes de começar uma guerra em proporção global. O português de Portugal e um que já se experimentou, o alemão. Por que eu estou a falar isso? Porque a veracidade da expressão desse áudio nos faz querer que existe um tipo de ódio. Mas eu acredito que não tenha nenhum tipo de ódio, entendeu? E você vê também, Brada, que a questão de raça, a questão de sociedade está se elevando num nível onde quase tudo vira banal. E quase o banal que era antigamente virou certo. Estás a me entender? Inscreva no canal, ative as notificações, esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Eu vou dar um ponto de vista que acredito que todo mundo que assiste esse canal tem que ouvir, né? Para conseguir tirar conclusões de certas situações. África e América Latina são dois lados da mesma moeda. Só que um tem um escudo, o outro tem um valor. No mesmo tabuleiro onde é jogado a África, quem vem a seguir é a América Latina. É impossível a gente falar da pobreza que existe na América Latina e não falar da África. É impossível a gente falar sobre a corrupção que tem na América Latina e não falar da África. A África é o fundo do poço, entendeu? Por que a África é o fundo do poço? Já vamos falar sobre isso. Deixa eu só tomar um gole. Ele falou sobre a imigração. Eles chegaram aqui há 500 anos e a gente vê que desde a independência muitos angolanos, né? Na verdade, ele queria falar mesmo angolanos e moçambicanos, só que ele generalizou a África. Mas vamos lá, desde os anos 60 os africanos acabam imigrando bastante para a Europa, para as Américas, até uns vão para a Ásia. Só que no final das contas eles não voltam. E eu posso constatar isso, entendeu? Muitos angolanos que acabaram ganhando bolsa de estudo do governo, eles acabaram não voltar para casa. Não voltaram para casa, rapaz. O que eles fizeram? Ficaram na Europa, ficaram imigrantes, em péssimas condições, e você vê que o africano não volta para desenvolver o seu país. Quem vai dominar a África são os expatriados, aqueles que vierem para a África com medida provisória, aqueles que são descendentes de escravo, entendeu? É que têm mais capacidade, são os negros mais capacitados para futuramente desenvolver a África. Muito bom café, pouco açúcar. Legal, muito show. O que mais ele falou? Falou também sobre a característica do africano criar cubículos para viver. A gente sabe que viver na Europa não é fácil, principalmente para aqueles que são filhos de
África. Existe uma barreira, né, da sociedade que impede um bocadinho do negro evoluir. Tem racismo, tem tudo isso, mas isso não é o cume principal. O cume principal de tudo isso é a organização. Primeiramente, nós, quando estamos no ensino fundamental, não nos ensinam sobre a educação financeira, não nos ensinam sobre a educação econômica, e a gente acaba a ver que quando crescemos, queremos sempre viver em comunidades. Não sei se vocês sabem, mas antigamente aqui na África, tinha muitos reinos, um reino daqui, um reino dali, outros eram vassalos dos outros, tinha aquele reino pequeno, entendeu? Era do mais grande ao mais pequeno, sabe? Parece que era fatia, 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 fatia. Cada lugar tinha uma comunidade, e esse espírito de comunidade parte do princípio de ajudar um ao outro. E hoje em dia, esse espírito de comunidade que o africano já teve, ainda está impregnado dentro das nossas cabeças. Por isso que você vê que quando um cara pobre acaba imigrando para a Europa, a primeira coisa que faz é procurar aqueles que vêm do mesmo lugar que ele. E quando ele se alia com aquele que vem do mesmo lugar que ele, você acaba vendo, se não vão para a rua, acabam vivendo em favelas, acabam vivendo em periferias, criam cubículos, vivem em chapas, não querem sair dessas condições por tudo e por nada. Existe uma reportagem onde o Cabigano foi lá na Europa, em português especificamente, acho que é na linha de Sintra ou alguma coisa parecida, Semadora, não sei. Tem lá uma cidade onde você vê muitos angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos e outras nacionalidades viverem em comunidade. Mano, aquilo, eu falei, não há diferença como bairro. Então de que adianta você sair aqui de Angola para ir ver aquelas condições? Aquelas condições acabam manchando a imagem do próprio africano. Eu acredito que é o que se trata nesse vídeo. O africano gosta de viver em comunidade. O viver em comunidade do africano, no final das contas, acaba gerando pobreza. Se você for para a Europa, qualquer lugar da cidade, segundo ele fala, você vai encontrar pessoas a viverem mal, lixo, entendeu? E você vê sempre que lugares mais desorganizados é lugares onde tem mais imigrantes que vêm da África. E querendo ou não, isso acaba manchando o continente. Só que se você pegar aquela realidade que eles estão lá em Portugal e trazer para cá, não muda nada, fica parecendo que ele saiu da África e levou a África consigo, entendeu? O africano gosta de viver em comunidade, porque existe espírito de ajudar um ao outro. Viver em comunidade, talvez amanhã possa mudar a ideia, mas por enquanto eu penso que viver em comunidade acaba alienando e relaxando a pessoa, porque por natureza nós seres humanos somos preguiçosos. A gente só vai atrás primeiro ou por causa de mulher, ou por causa dos filhos, ou por causa de querer um bem-estar, entendeu? Por natureza o ser humano é preguiçoso, por isso que levamos tanto tempo assim para evoluir. Se tudo que você precisa, tipo um sal, alho, uma corrente de energia que já te fizeram lá um gato, você vai trabalhar. Você não tem filho que te empurra para você lhe sustentar? Abre aspas. Muitos africanos, em especial angolanos, eles veem que viajar para a Europa é vencer na vida. Então, se alguém que pensa que viajar para a Europa é vencer na vida, sobre qual circunstância ele vai lutar para conseguir bué de dinheiro e voltar para a banda a investir? Vamos falar sobre os expatriados mais lá para frente. Uma coisa que eu quero falar aqui primeiramente é falar sobre aquela questão do racismo, aquela questão de assuntos sensíveis. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que tudo hoje em dia está a virar militância. Não podemos falar sobre negro, vira militância. Não podemos falar sobre índio, vira militância. Não podemos falar sobre judeus, esses são mais vitimistas, entendeu? Tudo vira militância. Os judeus até não precisam ser vitimistas. Qualquer um é que vitimiza logo os judeus, entendeu? Então você vê que se hoje em dia tudo está a virar pautas raciais, quando é que esse cenário vai mudar? Parceiro, já está a mudar. Só que eu fui investigando que agora existe muita gente também que está cansado de pisar em ovos. Por exemplo, esse áudio aí, o dono desse áudio, é alguém que está pouco se fudendo se esse áudio vai vazar ou não. Ele estava a conversar com o amigo dele, acho que o amigo dele é que gravou ou ele é que gravou. Ele está pouco se lixando se o áudio vai vazar ou não. Vocês veem a veracidade das palavras do jeito que sai, a firmeza, a certeza dele falar que os africanos não são pobres porque não querem se desenvolver, são encostados. Resumindo, é isso que ele diz. O africano é encostado, o africano é desorganizado. A África está fodida. Os caras saem lá da África, mas ainda assim nos culpam sobre por que a África é pobre. E eu já falei sobre isso. A África é pobre hoje em dia, não é só por causa do colonialismo ou por causa do tráfico negreiro. É muito mais por causa da má gestão e de não desenvolvimento humano. Se você vê que as pessoas já não têm mais medo que esse tipo de discurso vai para fora, estamos a caminhar num mundo onde as pessoas vão estar com a garganta atiçada para falar o que eles sentem. A África, a América Latina, verá muito esse tipo de discurso
ao longo dos anos, porque as pessoas estão cansadas de não falar, entendeu? A militância está a ser tão forte que está a oprimir certas pessoas. E eu já vos adianto, nem todo mundo que tem esse tipo de discurso é de extrema direita, né? Para angolanos ou africanos que estiverem a me ouvir, ou brasileiros. Nem todo mundo que tem esse tipo de discurso é de extrema direita. Você pode encontrar pessoas de esquerda com esse tipo de discurso. Tudo isso por quê? Porque existem situações na vida que precisamos dar tapa para a pessoa ouvir. Principalmente o africano. O africano precisa de chapada para ouvir, para olhar o que está na frente. E para um angolano que tenha esse tipo de discurso, é visto como cipaio. Para quem assistiu o vídeo que saiu há pouco tempo, entende-se o que é cipaio. Cipaio é a pessoa que fala mal do negro ou que vende negro para os brancos, entendeu? Então, o negro já não pode ter mais discursos, é cipaio, entendeu? O negro não pode estar aliado com alguns tipos de pensamentos, é cipaio. Agora você vê, parceiro, os únicos que serão poupados, talvez, dessa toda agressão verbal que vem lá na frente, são os judeus. Vamos deixar os latinos para trás, vamos deixar os africanos para trás, eu assim como africano, ouvirei muitos discursos como esse. E esses tipos de comentário eu permito aqui no canal, por quê? Porque acaba me abrindo os olhos também, entendeu? Por mais que eu venha aqui gritando, falando, às vezes acaba me abrindo os olhos. Sob a medida provisória, existe uma grande diferença entre africano e negro. Nem todo negro é africano. Nem todo africano é negro. Partindo desse cume, nós vamos ver. Amanhã, se aqueles negros que hoje em dia são americanos, são latinos graças à escravatura, na verdade eles são donos daquelas terras também. Porque todo mundo hoje em dia é imigrante. Se aqueles caras um dia voltarem, negros que estão no Brasil, negros que estão nos Estados Unidos da América, negros que estão na Inglaterra, todos eles voltarem para a África, para suas origens, falarem, não, é hora de desenvolver o lugar de onde os nossos antepassados vêm. A escravidão levou 20 gerações, né? Tá bom, vamos ver onde é que nossos antepassados vêm. Vamos desenvolver aquela bagaça. Serão os únicos que terão capacidade de movimentar a África. Agora, qual é a causa maior do africano ainda ter uma mentalidade de comunidade? É a corrupção no país, é a falta de investimento na educação, na saúde, é a falta de conscientização sobre os assuntos e o patriotismo, que ele também falou nesse áudio. O patriotismo não é uma coisa que a pessoa ganha quando nasce. O patriotismo é ensinado ou você aprende sozinho desde criança. No exato momento que eu consegui ter um telefone digital, isso foi em 2012, meu primeiro digital, não, 2012 não, 2014. Meu primeiro telefone digital foi em 2014. 14? 15 na verdade, foi em 2015. Então eu andava aí no Wikipedia, pesquisava no Wikipedia, lia sobre Angola, lia as verdades que as pessoas falavam e as mentiras que as pessoas também falavam. Sabendo de tudo isso desde criança, você acaba criando um patriotismo dentro de ti. Você começa a amar a pátria além de tudo. Então, você não vai esperar alguém que sempre foi ensinado que aquele que nos governa é ruim, aquele que nos governa é o dono do país. E depois você crescer e virar patriota. Patriota de quê? Do partido ou do país? Me responde. E por outra, 90% da população angolana, tanto aqueles que imigram quanto aqueles que não imigram, são pessoas que odeiam aquele que lhe governa. Você está entendendo? Então não existe um patriotismo em uma terra onde ninguém te ensinou a amar a pátria. Quem mais tem patriotismo são aqueles que lutaram na guerra, que lhes ensinaram a amar a pátria na época da guerra. Tem que lutar, eles não podem vir aqui, vamos defender a nossa terra. Hoje em dia a gente defende quê? Defende quê? Nem todo o país está em guerra, mas nasce patriota. Graças às histórias verdadeiras que lhes é contada desde criança. Os pais falam sobre a vida. Nós angolanos, essa nossa geração, essa minha geração, cresceu com uma frase que sempre ecoava nos bairros. Não fala política. Se você cresce não falando de política, não vais desenvolver o sentimento de patriota. Porque você não vai amar o país. Você não vai ter como amar o país ao ponto de se sacrificar por ele. Porque você, todos os assuntos que são relacionados ao país, você se esquiva. Então é isso, meu parceiro. Agora, toda essa culpa sobre termos um pensamento de vira-lata é do governo. Isso não tem conversa. Só que para as pessoas que têm hoje 18 anos, 20 anos, 25 anos, até 30 anos, a parcela do governo é limitada, porque hoje em dia qualquer um consegue ter um smartphone, consegue ter uns soldados para investigar e saber das coisas.
Resumindo o vídeo, tudo o que foi dito nesse áudio é verdade. Vão me desculpar, meus irmãos angolanos, mas é verdade. E também tô nem aí, foda-se, você não me desculpa. É verdade o que esse maluco falou. O problema é a veracidade e a agressividade das palavras deles. E levanto mais um fato. Daqui a mais ou menos 10 anos, vamos ver esse tipo de discursos frequentemente, porque as pessoas estão cansadas de olhar e não falar, entendeu? Então, ele está certo. Só não gostei muito da pressão dele, né? Mas foi necessário, foi um tapa necessário, porque nos fez refletir, nos fez pensar no futuro, nos fez pensar no que realmente Angola é, no que realmente a imigração faz com a imagem da África lá fora. Irmãos que são imigrantes que estão vivendo no exterior, dá um jeito, dão mesmo um jeito, principalmente aqueles que não têm responsabilidade, principalmente homoafetiva, dá um jeito de se organizar. Se organizar, não precisas ter muito dinheiro. Já estás na Europa, estás na Europa, tens um trabalho e se organiza. Acabou. É só você não fazer luxo, não gastar dinheiro que não é para gastar. Vais conseguir alugar um quarto, uma casa. Entendeu? Do jeito que muitos outros fizeram. Porque vocês são a representatividade do que a África é. Se vocês chegarem na Europa e ficarem a criar cubículos, começarem a criar favelas, nós africanos nunca vamos sair desse limbo onde nos meteram. Inscreva no canal, ative a indicação, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos à próxima. Tchau!